e ele queria ser marujo, mas ele estava sempre bêbado e passava mal no navio, ele teve que desistir. Ele fugiu da universidade para ser marujo e não deu conta. Então ele acabou sendo escritor de histórias de marujo. E o Maurício traduziu esse livro para o português e hoje a gente está fazendo esse relançamento aqui. A vida do Lowry tem muito fatos pitorescos. Ele era um cara muito azarado. O livro principal dele, um livro que foi filmado pelo John Huston, que se chama Sombra do Vulcão, ele perdeu esses originais 3 ou 4 vezes. Ele reescreveu tudo, do cabo a rabo outra vez. Ele tinha azar, assim, queimou a cabana. Aconteceu só desgraça na vida dele. Mas a obra dele sobreviveu razoavelmente, apesar dos naufrágios dele. A obra sobreviveu e está aí. E a gente hoje está trazendo um pouco dessa obra para cá. O Maurício vai fazer uma leitura de um trecho aqui para a gente. Essa é uma pequena apresentação que a gente está fazendo. Muito em breve a gente vem fazer uma fala mais longa, com mais detalhes, um pouco mais de histórias e uma leitura maior do texto e falar um pouco da vida desse cara, o que ele tem a ver com literatura, o que ele tem a ver com os escritores que a gente conhece. Ele gostava muito do Herman Melville, das narrativas de viagem, de Joseph Conrad e caras desse tipo aí. Ele mesmo achava que ele era um barco bêbado. Ele pensava que ele era o barco bêbado do Rimbaud e muitas vezes ele estava em dúvida se ele era o barco ou se ele é que dirigia o barco. Esse livro é uma estada dele em Nova York, no hospital psiquiátrico. Ele chegou lá no estado de bebedeira completa, quase em coma. E ele passa lá uma semana ou 10 dias em delírio. E ele acha que ele está lá nas caldeiras do navio, lá, e aquele negócio está fervendo, e a cabeça dele está fervendo. E as pessoas do hospital psiquiátrico, ele confunde com marujos. Tem um garoto que ele sempre visita e ele acha que aquele menino ele é o Rimbaud. Ele personifica o Rimbaud e fica conversando com o Rimbaud, falando com aquele garoto. Tem um negro sapateador com quem ele sempre conversa, que ele acha que é um marujo do navio. E ele está sempre desconfiado do médico. Ele acha que o médico está passando ele para trás. E aí até que finalmente ele melhora um pouco e o doutor dá alta para ele, dá um chute dele na bunda dele, que se ele quiser ficar mais ele tem que pagar para ficar no hospital, e ele volta para a rua e volta para a bebedeira novamente. Então esse livro narra essa estadia em 1930 no Hospital Psiquiátrico de Nova York. É uma chegada de navio lá. E ele está sempre da janela do quarto dele olhando lá uma barcaça de carvão encalhada no rio, lá meio naufragada. E ele está sempre comparando com a vida dele. Ele acha que ele próprio é um navio que está encalhado, naufragado. Bom, Maurício vai fazer uma leitura de um pequeno trecho aí pra gente, galera. Sim, eu sou Alex, eu sou editor, eu prefaciei esse livro. Nós fizemos esse livro pela Círculo de Brasília Editora. É uma editora do Círculo de Estudos Clássicos de Brasília, que é uma associação voltada para estudos clássicos, grego, latim, línguas diversas. E a gente publicou coisas variadas aí ao longo dos últimos 15 anos, dentre eles o Cáustico Lunar. Então, com vocês aí o Maurício Búrigo. O homem que ora... Ok. O homem que ora dava o nome de Bill Plantagenet, mas que primeiro se anunciava como o SS Law Hill, despertou com a certeza de, pelo menos, estar no navio. Senão, de onde viriam tais clangores isolados, tais sons de ferro contra ferro? Ele reconhecia o rangido da água vertendo da escotilha, a marcha pesada de pés no tombadilho acima, o constante ferrejac das máquinas. Estava num navio que o levava de volta à Inglaterra, da qual nunca deveria ter deixado em primeiro lugar. Ora tinha consciência do seu corpo torturado, tremebundo, mal cheiroso. A luz do dia desferia tentas de agonia contra suas pálpebras. Abrindo-as, viu 3 marujos negros lavando vigorosamente o tombadilho.
Fechou os olhos novamente. Impossível, pensava. E se estivesse no navio e, supostamente, portanto, no castelo da proa, o corredor ao fim do qual estava seu leito devia ocupar todo o comprimento do castelo. Considerou isso loucura. Então o som arrebatado ficou tão alto em seus ouvidos que se pegou a imaginar se não estava deitado sobre o eixo da hélice. Enquanto o dia progredia, o barulho ficou mais desagradável. Algo que soava como uma ferrovia parecia estar passando logo acima, sobre o teto. Uma outra noite veio. O barulho piorava e, mais estranho ainda, a tripulação continuava a se multiplicar. Mais e mais homens, machucados, feridos e sempre intoxicados, eram arremessados pela coxia por contramestres, para que se deitassem com o rosto para baixo, berrando ou subitamente adormecidos em seus leitos duros. Ele estava acordado. O que havia feito na noite passada? Tocava piano? Fora na noite passada? Nada de nada, talvez, porém o remorso rolia as entranhas. Precisava desesperadamente de uma bebida. Não sabia se seus olhos estavam abertos ou fechados. Vultos horrendos precipitavam-se do vazio, tagarelando, roçando as cerdas contra o seu rosto, mas não conseguia mover-se. Alguma coisa meteu-se embaixo da sua cama além disso. Um urso que ficava tentando levantar-se. Vozes, uma prosopopeia de vozes, murmuravam-lhe nos ouvidos, minguavam, murmuravam novamente, cacarejavam, guinchavam, lisonjeavam. Vozes embrulhando-lhe que parasse de beber, que morresse e se danasse. Sombras aglomeradas, medonhas, chegavam perto, arrebatavam-se. Uma catarata de água estava vertendo pela parede e enchendo a sala. Uma mão vermelha gesticulava, cutucava-o. Sobre a encosta devastada de uma montanha, uma corrente repentina estava carregando consigo corpos sem pernas que clamavam desde grandes órbitas nas quais havia dentes quebrados. A música subia até uma gritaria, aquietava-se. Sobre uma cama revirada e manchada de sangue, numa casa cuja fachada estava arruinada, um enorme escorpião estava violando friamente uma negra maneta. Sua esposa apareceu, lágrimas correndo pelo rosto, compadecendo-se, tão somente para se transformar de imediato em Ricardo III, que se arrojou para o asfixiar. Obrigado. Então, fica o convite aí para uma próxima palestra. Nós vamos marcar com o Ivaldo. Beleza. Logo em breve a gente volta e faz um apanhado mais forte para vocês. Valeu, gente. Os livros estão à venda aqui por R$30. Estão à mesa aqui ao lado com o autógrafo do tradutor. Sensacional.